A de Pernambuco, eles chegaram ao poder. Sim, sim. Você tocou num ponto. A Mineira, eles não passaram da fase conspiratória. Por quê? Porque um dos integrantes do movimento, que era um coronel, chamado Joaquim Silvério dos Reis, né, delatou. Eu já tinha dedo duro naquela época. Houve uma delação premiada. Premiada, é. Verdadeiramente premiada, porque ele... sabe? Eu até sabia com esse... É verdade. Ele recebeu um prêmio. Teve seus débitos perdoados. Ele chegou, eu tenho nossa, eu faço bem assim, eu digo, governador, Babachinha, eu quero falar com o senhor. O que é que você quer? Sujeito, está devendo também, cala safado. Governador, o senhor pegou minha dívida, o que é que você quer? Oi, tirar dentro e o pessoal quer matar o senhor. E promovia de derrama, né? Quer dizer, né? Delatou o pessoal e fazia parte do plano. E também devia também. Estava com assim, ele estava. Entregou os companheiros, né? Resultado, o governo suspende a derrama. Seria o dia que eclodiu o movimento. Sabendo os nomes, prende. E manda para o Rio de Janeiro. Né? A revolta é de 89, mesmo ano da Revolução Francesa. Mas ela não é inspirada na Revolução Francesa. A relação tem mais com a independência dos Estados Unidos, de 1776. Sim. O movimento que eles vão se basear é o anterior. Tá bom? 89. Aí a polícia vai investigar. Os prisioneiros estão no Rio. Né? Em 1891, tem o julgamento. O governo encerra o inquérito e julga. 91. Agora, André, os envolvidos, tudo gente da elite, gente influente. Né? Poder econômico, o latifundiário. E aí é claro que o setor sucrocoleiros, usineiros. A mão de ferro da justiça, ela foi seletiva aí. Né? Porque ela tinha que punir alguém. Não, porque o movimento era diferente. Os caras queriam independência. Era chamado de lesa majestade do crime. Isso mesmo. Né? Aí tinha que alguém pagar o pato, né? O nome é bonito, quem era padre, pessoal que era do clero, sim, a pena de morte foi comutada para prisão em convento. Ô, Luciano, é sempre uma sata, estou sacaneando também, vamos dizer, eu estou brincando também com isso. O nome é bonito, né? Lesa Majestade, né? O cara, olha. Lesa Majestade, Você tá porque você é sua majestade, olha. Alguém tinha que pagar o pato aí, entendeu? Teve alguns que foi degredo. Sim. Tomás Antônio Gonzaga, se não me falha a memória, foi um que foi para a África. E sobrou para o Joaquim José da Silva Xavier. Luciano. Olha, ele era militar, só um minuto, ele era militar. Eu ia falar sobre isso. Mas ele era oficial. Seria hoje polícia. O cargo dele era alferes, o posto. Eu não sei se é tenente, eu não entendo muito de hierarquia militar, meu amigo. Me perdoe. Tá bom? Mas aí eu acho que é o equivalente a tenente. Um capitão, sei lá, uma coisa assim. O capitão. Quando você publicar essa aula aí no canal do História, quem souber, aí, por favor, depois bota aí. Para militar, fala aí com a gente. É verdade. Tem uma parte lá, né, que o aluno pode participar digitando, né? Ele até vai nos ajudar, né? Sim, claro. Eu acredito que equivale ao posto de tenente. Mas o soldo, né, o salário era tão ruim que ele fazia complementos. O Joaquim José, ele trabalhava, tinha até uma ideia de fazer a parte de engenharia no Rio de Janeiro e tratava da questão dentária, né? Aqui fala, Luciano, que ele tinha um boticário, não é isso? Não, como fosse uma farmácia. Farmácia. De ervas, de manipulações de remédios. Extração de dentes, né? E também assim, oi, meu dente, assim. Aí, resultado. Eu diria que seria o elo mais fraco dessa corrente. Mas ao mesmo tempo era popular, né, Luciano? Era a figura mais popular, que tinha mais ligação
vamos dizer Você assim, tocou com a também um raça, ponto né? importante. Ele era o cara que É, era muito, eu diria, bocudo, né? é, Aquele cara que, vez por outra, estava criticando as autoridades. Então, quando foi pego, foi tido como o líder do movimento. Eu acredito que não, viu, André? hum. Eu acredito que no Bojo tinha gente com mais preparada nesse sentido, com mais leitura, né, em termos de contatos com a Europa, Claro, a elite, né? Com a informação, Dona Gonzaga, né? não é Sim. verdade? E ele pagou o pato. Aí, Agora, Luciano, há que cita nesse livro, nesse material aqui chamado Caros Amigos Rebeldes Brasileiros, que foi da Caros Amigos, aquela coleção, que ele também facilitava o contrabando, porque ele era é, amigo dos mineradores, certo? Ele fechava os olhos, fecha os olhos, porque aí você acaba mais contrabando, porque era pesado, gente, né? Era pesada, André, a tributação era terrível. E o relatos também. movimento em si foi um É, movimento contra imposto. sim, e outra coisa, os alunos ficam cansados, eu digo, eles colocavam nas narinas dos escravos, na boca, Tem a né? história do Santo do Pauoco, No né? pau, botavam no órgão no orifício, né? Inoculava os órgãos genitais, o ouro para poder contrabandear, o Santo do Paulo. E ele facilitava, porque ele era amigo dos mineradores. Porque, será que passa uma imagem, o pobrezinho, me parece que ele tinha uma, duas fazendas, tinha escravos, ele tinha fazenda também. Não era assim, Verdade. esse pobre então, é mesmo quando fala de Calabar, né? O pobre negão. Agora tinha duas engenhos de açúcar. Quer dizer, é dentro de duas Verdade. usinas, não é verdade? Quando a gente fala no elo mais fraco, é porque dos que tinham dinheiro, Sim. entendeu? O assalariado Era, que pagou. Né? era de menos posse. Sim, Era entre os ricos sim. o que tinha menos. Certo. Muito bem. Agora, se você reparar, a justiça ela agiu rapidamente. O movimento foi de 89, 91 a justiça já bateu o martelo, pá, Sim, foi rápido mesmo. condenados um número grande. Eles tiveram pouco tempo para recurso, né? Porque quando você é condenado, vai apelar, né? Sim. Inclusive, a rainha, ela chegou, que era a Dona Maria I, na época, ela chegou a mutar a pena de alguns. De morte para degredo, para prisão perpétua, tá bom? O único que dançou foi o Joaquim José da Silva Xavier. O julgamento ocorreu em 91. Em 92, exatamente hoje, nós estamos, para quem nos ouvir mais adiante, estiver nos assistindo, nós estamos no dia 21 de abril. Né? Exatamente no dia de hoje, ele foi executado no Rio de Janeiro, na Praça do Rocio. E a pena era tão grave que não era só o enforcamento. Ele foi enforcado, Esquartejado. depois seu corpo foi esquartejado, as partes do corpo espalhadas pela região onde ocorreu a rebelião, sua casa salgada É. e sua família amaldiçoada. Agora, uma coisa incrível, André, isso aconteceu no Rio de Janeiro em 92. 2 anos depois, o Rio de Janeiro vai ser palco de uma suspeita de revolta, que pouco livro de história fala, chamado Conjura Carioca, ou Conjuração Literária, Não conheço, não. Não conhecia essa, não. porque os livros eram controlados aqui na colônia. Né? Livro religioso pode. Livros iluministas, não. Não, Que eles chamavam de abomináveis é uma coisa relevante, princípios. uma coisa interessante estar falando, que tem aquela história, né? Só vinha para o Brasil que fosse católico, apostólico ou romano. É verdade. Judeu, não, né? Tem até essa história também, né? E outra coisa, viu, André? Os livros iluministas, eles chamavam de abomináveis princípios franceses. E aí um grupo de gente da elite, que tinham acesso a esse tipo de leitura, fundou uma espécie de clube literário para ler esses autores e debater.
E na Baixa, a conspiração acontecia. Aí, obviamente, que começaria daí se evoluía para uma possível discussão de rebelião. Sim. Até por conta da situação de crise que o sistema colonial estava passando na época. E aí houve uma delação novamente. A polícia foi, desbaratou o grupo, prendeu, mas não chegou a processar, nem a mandar ninguém para a forca. Dessa feita, a coisa se encerrou, prisão, aquele apertinho, e vão embora, faça mais isso, não. Será que já tinha Operação Lava Jato lá também? Aí, olha, algum juiz de Paraná. 94. 2 anos antes, Tiradentes tinha morrido. 94. 98, 4 anos depois desse movimento no Rio, vai explodir na Bahia a Conjuração Baiana, Sim. também chamada de Revolta dos Alfaiates ou Revolta dos Búzios. Né? Você tocou muito bem um ponto. O Nordeste estava em crise. Sim. Mas uma coisa interessante aí, Luciano, é o quê? É a participação da maçonaria, né? É muito forte, é muito presente. Exatamente. Uma coisa que eu já vi também em todas essas rebeliões, né, que aconteceu no Brasil, né? Que, por final, o Brasil é um país pacífico, né? Mesmo tem um caráter elitista, mas tem também um caráter popular, ela se mistura. E a participação de vários padres, né? Há quem diga, só para levantar esse elemento aí, para não ficar nesse decorevão, é que a insurreição pernambucana nos anos 17 é chamada Revolução dos Padres. É fantástico. A igreja, isso aí, alguns padres se rebelam, né, e vão lutar contra a coroa portuguesa, e a participação da maçonaria, que você destacasse também isso aí. Mas, desculpe aí, continue. A maçonaria você tocou muito bem. Era uma sociedade secreta, né? Sim. Eu acho que por conta disso, o camarada sentia vontade de fazer esse debate. Né? E ela teve presente, inclusive, no costurar, no articular da independência brasileira de 7 de setembro de 22. Sim. O próprio imperador era mestre da maçonaria. Sim. Né? Ela teve presente. Teve até uma crise, Luciano, costurando esse projeto. Teve até uma crise, né? A questão do padre lá do beneplácito, né? Porque os padres, tudo na reunião da maçonaria, foi uma maior crise aqui, né? No final do Império, né? No final do Império era verdade. Porque religiosa. Foi terrível. Na época, a ordem do Papa era de agir duramente com a maçonaria, e a relação maçonaria-igreja no Brasil, desde essa época que nós estamos discutindo, era unha e carne. Não é verdade? Vamos voltar lá para o foco lá. Aí, olha, explode em 98 na Bahia. A própria situação econômica, né? Uma cidade, que é a cidade de Salvador, porque, apesar de uma conjuração baiana, ela ocorreu na cidade de Salvador. E a luta não foi em toda Salvador, foi em algumas ruas. O núcleo onde era a capital do Brasil, né? A cidade mais importante. Naquela que tinha sido antes. De açúcar, né? Tinha sido antes a capital do Brasil. É isso? A maioria da população era negra, né? Como hoje é uma das cidades com maior contingente. Afrodescendente. É verdade. E aí entra um outro ingrediente. É claro que tem o iluminismo, a maçonaria, e tem uma loja maçônica, no caso da Bahia, que vai exercer um papel muito importante, que é a Cavaleiro da Luz. Sim. Ela vai ajudar, de certa forma, a se debater, a se discutir as teses desses iluministas, tá bom? A referência aí não vai ser mais a independência dos Estados Unidos, mas a Revolução Francesa, que estava em andamento na Europa, né? Ela foi de 89 a 99. O movimento ainda descamba para Napoleão, né? Naquela época de Napoleão, aí, 99, 1800 por aí. Muito bem. Então, se você observar, no decorrer da Revolução Francesa,
vai ter uma área em que você vai ter o povo no controle da coisa. Que é a área, é o momento que os jacobinos assumem a república. No caso da Baiana, né? Escravos, ex-escravos, né? Aforreados, né? E entre as medidas que os jacobinos lá na França tomaram, uma foi a extinção da escravidão. Né? Adotar uma lei que congelava preço de gêneros de primeira necessidade. A igualdade. Obviamente que as notícias demoravam a chegar aqui, porque não tinha celular, né? Nem jornal. O primeiro jornal vai surgir com a família real em 1808, né? Século XIX. Era do boca a boca. Era um proibido. Salvador era um porto. Para evitar a disseminação das ideias, né? É verdade. Salvador era um porto, e obviamente que notícias vinham através dos navios do que estava havendo na Europa. E, obviamente, que a população escrava observava os acontecimentos franceses e dizia, ora, se o povo francês organizado conseguiu, durante a sua revolução, acabar com a escravidão, por que é que a gente não? Aí entra em cena também um outro episódio. Sim. O segundo país a se tornar independente nas Américas, o primeiro foi os Estados Unidos da América do Norte, mas o segundo foi o Haiti. Sim, o Haiti, o estado do Haiti. E o movimento de independência haitiano foi um movimento popular. Fantástico. Anti-escravista. Sim. Porque não era só romper com a França, mas ir para cima dos senhores de escravos. Feito por africanos escravizados. Exatamente. E aí tem um detalhe, André. Esse movimento baiano, ele se inspira, tem influência do iluminismo e se inspira na Revolução Francesa, nessa fase radical, e no movimento haitiano. Luciano, você imagine... É fantástico isso. Você imagine escravos... Estou relendo aqui o livro do Eric Hobsbawm, A Era das Revoluções. E ele coloca, tem uma parte do livro, eu traduzi com minhas palavras, que ele diz que a Revolução Francesa ela teve um significado tão fantástico na história da humanidade que ela vai influenciar a Revolução, as comunas e a Revolução Russa. E ele levanta um aspecto interessante aí, que é o papel dos jacobinos. Que ele diz o seguinte, assim, Robespierre queria muito mais além. Não é? Por exemplo, porque a baixa burguesia, os camponeses, ele queria muito mais além. Aí vem quem? Aí vem Napoleão, dá um golpe e satura o processo, né, da Revolução. Ele até um golpe antes. Da mudança que ia acontecer, né? Da igualdade. Né? Era muito além, era algo que... De novo terminou, que inclusive vai tirar os jacobinos do poder durante o processo revolucionário francês, vai fazer com que apareça um diretório. Agora, meu amigo André, olha, esse movimento baiano, ele é interessante porque você imagina escravos, né? Armados, o medo que não deu. É isso? E o grande problema aí foi na estratégia de luta. Né? Porque, no caso da Bahia, da Minas Gerais, você tinha um dia que estava tendo uma revolta generalizada, bastava alguém chegar lá, insuflar a galera e conduzir a briga contra Portugal. Né? O problema dos baianos foi esse, de buscar um dia para conectar, unir e partir para cima. E outro aspecto que você está ressaltando, eu me lembrei aqui também, ele não estava só questionando os impostos, não. Ele estava falando da desigualdade social. É verdade. O movimento baiano... encontrava o povo baiano, de Salvador. Não era só impostozinho, não. A derrama... Eles iam além da independência, porque defendiam igualdade social. Sim. O problema baiano foi o seguinte, eles começaram a panfletar. O descontentamento levou a pichações. Sim. É verdade. Entendeu? Obviamente que o problema do panfleto naquela época, que inclusive era fixado nas igrejas, é que não tinha imprensa, André. Sim. Era manuscrito. Você escrevia e colocava lá. Então, como numa terra de cego, quem tem o olho é rei,
pouca gente sabia ler e escrever. Sim. Então, a polícia começou a recolher os panfletos e, pela letra, chegar aos envolvidos. E aí arrancar informações sobre tortura. E aqui usou a moda a execução, aquele enforcamento também, né? É verdade. Aí tem um detalhe. No caso de Minas Gerais, você teve um cara que delatou. É. No caso da Bahia, eles arrancaram informação em cima de tortura. Sim. A quantidade de mortos Sim. na Bahia, ela é bem maior do que o movimento de Minas Gerais. E o racismo já existia, porque só foram executados os afrodescendentes. Já tinha esse elemento. Só morreram, é verdade, foram 4. Mas... Agora, um dado interessante, né? Voltando ao caso de Tiradentes. Você tem, olha, em um espaço curto, Tiradentes, 89, o movimento começou, ele morreu em 92. Em 98, o movimento baiano com 4 execuções. Tá bom? Ambos republicanos, os 2 movimentos, se desse certo, transformaria o Brasil em república. Só que escolheram o primeiro movimento como referência. Eu quero informar a quem está nos ouvindo que Tiradentes não virou herói, morreu em 21 de abril de 92, não foi no dia seguinte, dia 22, que Tiradentes botar uma praça. Ele foi jogado na lata do lixo da história. Porque quando houve a independência do Brasil, 7 de setembro de 1822, o Brasil virou monarquia. Quem conduziu o processo foi Dom Pedro I, neto da rainha Dona Maria I, que havia autorizado a execução de Tiradentes. E outra coisa... Então, pegava mal você ter um herói do movimento de independência cuja avó do rei mandou executar. Aí jogaram Tiradentes na lata do lixo da história. Não, e uma coisa interessante também, que alguns historiadores falam, relatam nos seus livros aí, é que os movimentos anteriores ao 7 de setembro, né, que é aquele grito, não sei que aquela medida, aquele grito nunca existiu, né, que foi pintado por Pedro Américo 10 anos depois, né, aquele piranga, né, aquela mentira. Tudo bem que houve a independência oficialmente, né, não vamos empreender. Ou você dá conta da independência do Brasil. Foram mais legítimos os movimentos nativistas, emancipacionistas, todos eles, que é um monte, né, do que a própria independência do próprio processo de ruptura, entre aspas, de Portugal. Vocês levantou aí. Aí, quando você não monarquia, a independência americana, as pessoas tornaram república lá. Mesmo que é uma elite, mas é uma república que ficou sendo monarquia. Aqui manteve essa escravatura. Um detalhe, o cara que liderou a independência brasileira era filho do rei de Portugal. Não, aí herdeiro do trono português. É surreal. Eu sou dominador, aí agora eu vou lhe libertar, olha. E aí tem um detalhe, viu, André? Pelo bem geral da nação, diga o povo que eu fico, olha. A única coisa legítima ali que ele disse que ficava. Né? Foi esquecido. Quando houve a proclamação da República, o Deodoro da Fonseca deu o golpe. Foi golpe. Foi. Eu vou afastar e aproximar de novo. Foi golpe. Poxa, me diga uma coisa. É uma pergunta interessante, você fala uma coisa interessante aí. Me diga uma coisa. Os militares, com todo respeito ao meu, não vai dar problema. Depois eu falo isso. Depois eu falo pessoalmente. Não da pessoa que falou isso. Me diga uma coisa. Os militares são coadjuvantes da proclamação da República ou são protagonistas da proclamação da República? Ou os protagonistas são os cafeicultores? Porque se for analisar na história, Cidade de Itu, Manifesto de Itu, que eram os fazendeiros do Oeste Paulista, que eram progressistas. Os fazendeiros do Vale do Paraíba eram um amor pela monarquia, que afundaram tudinho. E os caras já eram mais inteligentes, já liam mais, já elaboravam lá, estavam vendo o mundo mudando, aí o processo de trabalho imigrando. Aí eu quero saber, a pergunta é, eu acho que houve uma aliança, André. Uma aliança importante entre o poder econômico, o setor mais progressista, certo, que era esse setor do Oeste Paulista, certo,
que no plano político articulou o Partido Republicano, né? Manifesto. Ele surgiu lá em São Paulo, mas ele era fraco, pequeno. Não tinha instituição para... Não tinha força. Se juntaram a militares descontentes. Sim. Porque depois da guerra do Paraguai, o exército veio com muita força, venceu a guerra, né? Sim, ganhou a guerra. E o Dom Pedro queria enquadrar. Sim. Enquadrar de fio, né, Luciano? Desprestigiar. Né? Certo. Aí, resultado. Esses militares descontentes se associaram a esse grupo elitista e deram golpe. Não, mas me tapei, não, me enrole, não. Quem é o protagonista do 15 de novembro de 1989? Os cafeicultores ou os militares do Exército Brasileiro? Quem é? Quem conduziu o processo foram os militares. É Deodoro da Fonseca que vai derrubar. Mas quem é o protagonista? O Visconde de Ouro Preto. Quem é o protagonista? Mas eu acredito que há uma aliança aí. Certo. Dos dois. Não dá para ficar nessa... O poder econômico e o poder militar se juntaram. Deram golpe. Tanto é que, assim que assumiu, e observa uma coisa, que o poder econômico tinha força militar, que eles tinham a Guarda Nacional. Sim. Que ficou caladinha. Não foi em defesa da monarquia, se calaram. Você tem uma ideia, no golpe da proclamação da República, só teve um ferido. Se não me falha a memória, um membro da Marinha. Porque foram lá destituí-lo, ele reagiu, os caras deram um tiro de raspão. Vocês estão vendo aí como a história é? A gente está lá na Inconfidência, entramos na Inconfidência Baiana, mas ainda discutindo a República. Mas eu estou pegando a Baiana pelo seguinte, que eu vou falar agora. Isso aí. O Deodoro. Certo. Deodoro deu golpe. Outra pergunta. Aí, a gente pode afirmar, porque são os dois, são Marechal e Floriano Peixoto, é considerado como consolidador da República. Ele sofreu um bombardeio aéreo, um bombardeio na Cidade de Janeiro. Os navios todos perderam a capital do Rio, que é o Almirante Couchot de Melo, o Almirante Saldanha, que foi a revolta da Armada e a revolta federalista. Eu posso afirmar, e pode afirmar categoricamente, que a Marinha era pró-monarquia, porque ele bombardeou. No Marechal, ele ameaçou. E no Floriano, ele meteu bombardeou a capital do Brasil. A Marinha... Entendo vocês, não é isso, Luciano? Se você pegar a história dela, era uma tropa onde, eu diria que os membros da elite serviam. Né? O Exército era uma força de classe média. O Exército, certo. A turma... Mas elitista. Eram membros da Marinha. Certo. Né? Sim. A Marinha. Mas, para ter o golpe militar que proclamou a República, teve a conivência da Marinha também. O que vai haver depois é uma briga pelo poder. Não tem nada de monarquia não aí, não? E vai levar, aí, no caso, as revoltas desenvolvidas pela Marinha não tinham o objetivo de restaurar a monarquia. Não tinha. Certo. Ninguém foi à luta para... O Custódio de Melo não queria. Ele queria poder. Então, certo. Então, a gente pode dizer que a briga foi aquela briga dos pica-pau, dos maragatos, que queriam um governo centralizado. Ali seria uma briga interna que ocorreu no Rio Grande do Sul, certo, que evoluiu para uma coisa maior. E por que eles queriam autonomia? Queriam maragato? Queriam fazer um governo independente lá no Sul? A briga era pelo poder no Rio Grande do Sul. O presidente da República, o Floriano Peixoto, tomou partido. E foi o partido do governador. O que estava brigando contra o governador passou também a mirar o governo do Floriano. Aí expandiu o movimento. Porque a gente lendo aqui o livro do Hélio Silva, o negócio foi brincadeira, não. Foi revolta da degola. Foi brincadeira. O pessoal que está nos escutando, gente, em pleno século XX, os caras cortavam o cara. Tem o tal do Moura da César, né? César, né? Ganhou notariedade aí. Ele vai morrer na Revolução de Canudos, na Guerra de Canudos, mas ele ganha o título de quarta-cabeça aí, nessa época. E até hoje, só para terminar essa história rapidinho, só para me lembrar uma coisinha que eu gosto de falar sempre isso, e o pessoal não engole Florianópolis, né?
que ninguém sabe, É ninguém verdade. sabe por quê. Cidade de Floriano, É verdade. em homenagem à consolidação da República, né? Foi o cara que conseguiu evitar que o Brasil se fragmentasse, né? Sim. Consolidador em função disso, porque essas revoltas podiam provocar a ruptura, a fragmentação. Certo. Agora, galera, voltando um pouco Mas é muito para. interessante que o Mabechol é agitado mesmo, vocês estão vendo É aí. verdade. Voltando um pouco para a história do Tiradentes, ainda na República, era necessário buscar heróis. No passado, se houve movimentos que também lutaram pela bandeira republicana. Aí você tem o exemplo baiano e o exemplo mineiro, né? Só que tem um problema, o baiano é popular. Qual é a mensagem que o movimento baiano dá? O povo organizado é capaz. O movimento mineiro é um movimento mais de elite. Sim. E só questionou os impostos. Vamos deixar bem claro isso. Os impostos. E não aceitou a forma violenta. Resgatar o movimento de elite, que é o mineiro. Sim, sim. Coincidentemente, foi o primeiro, veio na frente. Então, já está essa desculpa, é o primeiro. Vamos resgatar aquela pessoa que morreu. Agora, como era? Porque ninguém tinha descrição de Tiradentes. Né? Os quadros vão ser feitos aí. Ó. O cara morre em 1792. Bota aí mais como se Jesus Cristo, ele, né? Só no final do século XIX é que vão começar a pensar em resgatar a figura. Daí o Pedro Américo. Tem um quadro bonito. De novo, Pedro Américo. Bonito, vírgula, né? Bonito, Pedro Américo. E o Pedro Américo é um cara interessante, porque ele foi bancado por Dom Pedro. Menininho para fazer. Financiou os estudos dele, aí quando ele mudou o regime. Ô, Luciano. Fazer a média, né? Que memória o rapaz que já partiu, mas ele era um pintor fake news. Vamos chamar hoje assim, né? Aí vamos fazer uma médiazinha aqui, aí aquele quadro que tem o Tiradentes esquartejado. Aí tem braço, perna e tal. Não, a visão é meio trágica. Sim. Mas se você observar, esse quadro, e a maioria, se você que estiver nos ouvindo aí entrar na própria internet, botar lá em pesquisa de imagem, você vai ver que a maioria dos quadros retrata Tiradentes barbudo. Bicho, de cabelão. É verdade. Mas a intenção era essa, né? Sim. Porque nenhuma prisão portuguesa permitia que o cara ficasse com barba grande e cabelo grande, no caso. Tem um personagem, não vou usar o nome dele, não. Tem um personagem de Alagoas que rasparam o cabelo do rapaz, né? Não usei o nome não para não dar problema. E é uma questão higiênica, você tirava cabelo e barba. E numa cadeia, num afadamento, tudinho, né? É verdade. Aí, ó, botaram ele barbudo para levar quem visse uma tela do Tiradentes imaginar a figura de Jesus Cristo. Porque Tiradentes e Jesus, ambos morreram de forma trágica, um enforcado, esquartejado, outro crucificado. As causas: Jesus pela redenção dos pecados da humanidade. Sim. Tiradentes pela independência do Brasil. Ambos traídos. Judas tem uma... e Silvério dos Reis. Ambos fizeram a Via Cruz. Jesus Cristo, para morrer, saiu carregando a cruz. Tiradentes saiu onde é hoje a Assembleia Legislativa, numa cerimônia, porque o cara que era executado passava, né? Desfilava pela cidade até a Praça do Rocio, onde ele foi executado. É brinquedo não, Luciano. A mensagem era essa, né? Olha, a revolta de Tiradentes, e pobre tem que ficar quieto, porque, olha, o mais fraco da brincadeira é o que houve, ele morreu, né? Política é coisa de rico. Luciano, e o movimento baiano esquecido. Uma coisa fantástica, né, nessa história dessas rebeliões, porque depois, na Império Regencial, né, no próprio governo de Dom Pedro II, estoura outra revolta, a revolta de 48, né, que é a Praieira, né, 1948. Quando passa o governo de Dom Pedro na regência, né, antes de Dom Pedro II, né, houve as revoltas regenciais, né, e haja revolta pelo Brasil todo. Né? André, a cabanagem, né? Eu acho que balaiada, né? A gente da história às vezes trata mal
esse período, porque para mim foi guerra civil. Né? Sim, eu vou Os chegar movimentos naquela regenciais foram movimentos de guerra civil. Sim. Aí reduz a revolta, entendeu? Guerra civil. O norte partiu para a ruptura, o sul ficou 10 anos separado, a Bahia... Né? No Pará, Balaiada, no Maranhão, Sabinada, né? Na Bahia, que é o doutor Sabino. Tem uma revolta escrava aí. Não foi um período tranquilo, não. Isso não é dizer que o brasileiro é pacífico.